Bom, gente, continuando o que eu estava falando para vocês, é que o meu próximo passo, depois da minha decisão de mudar, da minha decisão de emagrecer, foi lógico fazer as coisas direito, porque se eu estava focada na minha saúde, eu tinha que continuar fazendo as coisas em prol dela. Então não teria lógica se eu resolvesse emagrecer fazendo loucuras, fazendo dietas mirabolantes, dietas que prometem milagres, não ia ter lógica. Então, como sempre eu estudei assim, coisas da área de saúde, eu já sabia mais ou menos algumas coisas, que caminho eu teria que seguir. E eu sabia muito bem que eu tinha que cortar alguns tipos de alimento, que foram as gorduras, óleo, manteiga, margarina, as carnes gordurosas, os embutidos, chocolate. Eu era muito viciada em chocolate. Asinhas de frango, nossa, eu comia 2 quilos de asinha de frango numa única janta, com macarrão ao molho branco e tudo mais. Então era tudo muito calórico. Eu acho que uma refeição minha já tinha 2.000 calorias, eu não sei. Então eu fui cortando tudo isso. Foi muito difícil, foi muito duro. Às vezes eu era pior que criança, eu andava com sacos de pirulito, de bala, chiclete, essas coisas. Então, mudar pra mim realmente foi muito difícil. Foi praticamente eu nascer de novo. Nascer de novo porque foi radical. Foi a partir do momento que eu peguei o resultado daqueles exames e eu vi, a ficha caiu, e junto com a ficha foi enterrando aquele tipo de alimentação nada saudável para uma alimentação completamente diferente. Então, gente, o primeiro passo foi substituir as coisas. E o segundo foi o que todo mundo sabe, que todo mundo está cansado de saber, que é comer de 3 em 3 horas. Isso é crucial. Isso vai te manter alimentado, isso vai fazer com que o seu metabolismo esteja acelerado. Isso vai fazer com que você não caia duro no chão, que você não desmaie. Então, desde o começo, esse 1 ano inteiro, eu tive a minha consciência de que eu tinha que comer de 3 em 3 horas as 6 refeições ao dia. E assim eu fiz e assim eu faço. Continuo até hoje, respeitando o horário religiosamente. Realmente é um estilo de vida que você se propõe a viver. É quase uma religião, definitivamente. Então, na primeira semana, assim que eu troquei tudo, como eu falei, eu adicionei alimentos ricos em fibras, porque eu comia tudo muito refinado, muito gorduroso. Então, dos legumes praticamente foi cenoura, foi abóbora, foram as hortaliças, tudo que a gente já conhece. Então, a aveia. A aveia, gente, pra mim foi muito importante. Então, o meu café da manhã eram 2 bananas e 1,5 colher de aveia. Esse foi o meu café da manhã por várias semanas. Eu acho que por uns 2, 3 meses, porque eu ainda ficava insegura de experimentar alguns tipos de coisa. Outra coisa que me ajudou também nessa parte das fibras foi a linhaça. E eu passei um tempo tomando o suco de limão
Aliás, era o suco de pepino misturado com um limão e uma colher de sopa de linhaça. Então eu passei alguns meses, foram meus primeiros meses, além desse meu café da manhã da banana com aveia. E, gente, esse suco foi o que me fez desinchar. Eu tava muito inchada, muito. Era muita retenção de líquido porque eu comia muito sódio, então era muitos embutidos, muito macarrão instantâneo. E tudo isso faz você inchar, é inevitável. Então, esse suco de pepino com limão e uma colher de sopa de linhaça foi um dos meus coringas na alimentação. Então eu não fiz dieta de suco, que nem eu falei, eu comi as 6 refeições completamente regradas, eu cortei os carboidratos refinados, passei a utilizar só o arroz integral, com as verduras, com os legumes, tanto no meu almoço como no meu jantar. E a minha ceia é uma coisa que muitas pessoas me perguntam o que é que eu como nos intervalos, no caso nos 3 lanches, né? No lanche da manhã, no lanche da tarde e na ceia. Então, gente, é muito importante que no processo de emagrecimento que você ingira cálcio, que você ingira leite. Então, eu escolhi os derivados do leite, os laticínios de baixo teor de gordura, para ser o meu coringa, os meus coringas nos lanches. Então, foi coalhada desnatada que eu tomava no lanche da manhã, iogurte desnatado à tarde com alguma fruta, ou com a própria aveia eu intercalava. Se eu não comia aveia de manhã, eu comia no lanche da tarde com iogurte e na ceia também. Então, o iogurte também foi um dos meus coringas para o meu emagrecimento, porque o cálcio ele é muito importante para interromper a absorção de gordura. Ele interfere na absorção de gordura do corpo, sem falar que ajuda nos seus ossos, não deixa você ficar fraca, tem todos os nutrientes que seu corpo precisa. E a versão light, além disso tudo, não vai te dar calorias a mais. Então, o suco de pepino com limão e linhaça e os iogurtes nos 3 lanches foram outra coisa que me ajudaram, que conseguiram controlar a minha fome. Doce, graças a Deus eu não tive ansiedade por doce, eu não tive recaída por doce. Aliás, durante esse 1 ano inteiro eu não tive recaída nenhuma. É até um orgulho para mim falar isso, porque foi um ano sem recaídas. Além da parte assim depressiva, fora isso que a gente se sente muito mal porque a gente faz da comida uma dependência. É a mesma coisa que um dependente químico, ele tem aquilo como consolo. E eu tinha comida como consolo. Se eu tivesse triste, eu comia. Se eu tivesse alegre, eu comia. Se eu fosse comemorar, eu comia. Se eu tivesse zangada, eu comia. E eu sei que vários de vocês estão passando por essa mesma situação, que a gente acaba pegando a comida como um consolo e não demora para se tocar o que, é que a gente está fazendo com o nosso corpo. Então foi praticamente isso, gente, nos primeiros meses. Então, porque muita gente ficava me perguntando uma receita e não tem receita. O que tem é a sua força de vontade, a sua vontade de mudar. Não vai ter mudança se você não cortar a sua alimentação errada, se você não fracionar as suas refeições ou se você utilizar da atividade física. Infelizmente, eu fiz pouca atividade física. Eu só caminhei poucas vezes, eu cheguei a dançar, mas também foi muito pouco. Então, 95% da minha perca de peso
realmente foi a reeducação alimentar. É praticamente o que você iria fazer se você fizesse uma cirurgia de redução de estômago. Você também ia ter que se regrar. Você também não ia poder ficar comendo quantidades absurdas. Você ia ter que mudar. Então, a única diferença é que eu não precisei de uma cirurgia para fazer isso, para me forçar a mudar. Eu não precisei cortar o meu estômago para eu mudar. Eu procurei mudar a minha cabeça, até porque eu não ia ter condições de fazer a cirurgia em um hospital particular, e eu também não ia ter a cirurgia. Eu não queria passar 5, 8, 10 anos numa fila de cirurgia para fazer a cirurgia, que é triste. Tantas pessoas estão aí. Gente, é difícil para todo mundo. Se hoje eu tenho orgulho de contar a minha história para vocês, mas eu também fui uma de vocês. Eu fiz parte dessa realidade triste. Eu também teve dias que eu achei que eu não ia conseguir, que isso não era pra mim, que eu nunca ia ser magra na vida, porque desde a minha infância eu sempre fui gordinha. Eu nunca cheguei aos 3 dígitos como eu cheguei na fase adulta, mas desde a minha infância até a minha adolescência, eu sempre fui gordinha. Eu nunca me vi magra como hoje. Eu nunca me vi com 52 quilos. Eu tenho 1,65 e sempre era para mais de 70. Então eu sempre estava cheinha. E, gente, pode acreditar em mim, não é conversa, você conseguiu, mas eu não consigo. Todo mundo consegue. Então, esse é o meu objetivo com esses vídeos e contando de pouquinho em pouquinho a minha história para vocês, o passo a passo para vocês também se motivarem e ver que também é possível. Por favor, não desistam dos seus sonhos, não desistam de emagrecer. Vai ser a frase que vocês mais vão ouvir nos meus vídeos. Vai ser pedindo para ninguém desistir aqui. Vocês não estão só. Quantas pessoas também têm testemunhos iguais ao meu para contar. E eu quero que você seja o próximo a testemunhar, a ser uma referência para alguém. E é isso que eu quero ser. Eu quero ser uma vitória. E a referência que vocês talvez estejam precisando, a palavra amiga, o apoio que vocês estejam precisando e às vezes vocês não encontram nem na família. Então eu tô aqui para compartilhar tudo o que vocês quiserem saber, todas as dúvidas e para uma palavra amiga mesmo, que eu não vou deixar ninguém desistir. Continuem na luta, porque vocês também vão ser vitoriosos. Então, até o próximo vídeo.